Boa noite a todos. Estamos aqui com o professor Silon Eudoxo. Boa noite, professor. Boa noite. Agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço pelo convite do Instituto para falar com vocês. Pois é. Então, para começar o fórum, iremos apresentar o currículo do professor Silon. Silon Eudoxo Tricô Gonçalves da Silva, nascido em 1946 em Ijuí, é um físico brasileiro de destaque, formado pela UFRGS em 1967. Obteve mestrado e doutorado na Universidade de Califórnia, Berkeley, em 1971 e 1972, com pesquisa sobre propriedades magnéticas de compostos de terras raras. Após atuar na UFRGS, ingressou na Unicamp em 1984, onde fez carreira como professor e pesquisador. Lecionou e pesquisou em Lausanne, Paris e na IBM. Silon foi fundamental na criação do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o qual foi o primeiro diretor de 1986 a 2001, transformando-o em um marco científico no Brasil. Ele também contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias locais e liderou a criação da ABT Luz e publicou 70 artigos e participou de comitês editoriais de revistas científicas. Silon desempenhou papéis estratégicos em ciência e tecnologia no Brasil, coordenando a segunda Conferência Nacional de CTI e sendo secretário nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi presidente da CITEC de 2010 a 2013 e atua como coordenador adjunto da FAPESP. Entre as honrarias recebidas estão a Bolsa Guggenheim, em 1978, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, 2013, e o título de professor emérito da Unicamp, 2001. Bom, enfim, feita essa introdução, agora iremos abrir espaço para o professor realizar sua apresentação com o tema Uma Aventura nos Trópicos, o projeto e a construção da primeira fonte de luz síncrotron do Hemisfério Sul. Pronto? Podemos ir lá? Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite para estar falando com vocês hoje à noite. Eu vou contar uma história que se passou há muitos e muitos anos. Vocês ouviram, não faz muito tempo, tiveram, não faz muito tempo, uma conversa com o professor Harry, diretor do LNS hoje, que contou para vocês dos Sírios. Eu tenho certeza que vocês saíram impressionados com o que viram, né? E talvez até nem imaginassem que houvesse um laboratório desse tipo no Brasil. Que, aliás, é um dos poucos desse tipo no mundo hoje. O que eu vou contar para vocês é a história por trás dessa história. Quer dizer, por que o Brasil, nos últimos 10, 15 anos, teve a competência para construir um Sirius. Isso começou lá atrás, em 1981, com uma discussão envolvendo o professor Roberto Lobo, que naquela época era diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e mais alguns físicos, eu não fazia parte desse grupo, preocupados em encontrar alguma coisa que estimulasse a pesquisa experimental em física no Brasil. Eles chamaram para essa conversa um físico brasileiro chamado Roberto Salmeron, que trabalhou na Europa praticamente toda a sua vida profissional, exceto por um pequeno interregno na Universidade de Brasília. E o Roberto Salmeron, não o Roberto Lobo, sugeriu que talvez uma fonte de luz síncrotron fosse uma boa oportunidade para o Brasil. Primeiro, porque envolveria engenharia de ponta, construção de um anel de armazenamento de elétrons. Eu imagino que a essa altura vocês já sabem, tendo escutado o Harry, vocês sabem do que eu estou falando. E atenderia a um leque muito amplo de experimentos que poderiam ser feitos nessa máquina. Muito bem. Essa ideia avançou
ao longo da primeira metade da década de 1980, com muitas discussões, muita gente contra, algumas poucas pessoas a favor. E, de certa maneira, isso me lembra uma expressão que começa assim: eles não sabiam que não dava para fazer. E, realmente, nós não sabíamos que não dava para fazer no Brasil um equipamento com o grau de complexidade que se pretendia com um síncrotron. Enfrentamos o fogo amigo, né? Inclusive na própria Sociedade Brasileira de Física, que fez um documento para o ministro, para o presidente do CNPq, para o presidente do CNPq, dizendo que o projeto do porte do síncrotron representa uma despesa para a construção da mesma ordem que o montante total do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ou seja, que a verba disponível para todos os demais projetos de pesquisa em todas as universidades do país e em todas as áreas do conhecimento. Uma vez construída, a verba anual necessária para a manutenção do laboratório, uma fração substancial desse montante, e assim por diante. Portanto, solicitamos o adiamento de qualquer decisão irreversível sobre a criação do laboratório, para depois que se tivesse possado a atual administração do país. Isso já foi depois do fim da ditadura militar e o começo do governo do Sarney, que foi o primeiro governo pós-ditadura militar. O Conselho Científico e Tecnológico do CNPq, entretanto, em 25 de janeiro de 1985, resolveu aprovar o projeto de construção do laboratório síncrono. Apesar das objeções do presidente da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, que tinha assento nesse conselho, do presidente da Sociedade Brasileira de Física, que tinha assento nesse conselho. Bom, então o começo não foi dos mais auspiciosos, digamos assim. E essas objeções ao síncrotron perduraram durante muito tempo. Vocês têm que entender o seguinte: essas pessoas não estavam, na visão delas, não estavam equivocadas, porque era um projeto que ninguém tinha feito antes no país. Era um projeto extremamente ambicioso, era um passo muito maior do que as pernas do Brasil naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, para um bando de jovens, era um desafio maravilhoso. E nós estruturamos esse desafio num tripé. O tripé da ideia da organização, da engenharia e da ciência. A organização, nós queríamos construir um laboratório nacional, uma coisa que não existia no Brasil. Era um laboratório grande demais para ter um dono. O Brasil estava acostumado aos laboratórios universitários, cada professor com a chave do seu laboratório. Um laboratório que estimulasse cooperações internacionais e um laboratório já com certa sobreposição com a engenharia que pudesse interagir com a indústria. Na engenharia, a ideia era fazer o equipamento no Brasil com uma equipe brasileira. Não havia equipe para fazer um laboratório desses no Brasil. Então, não era só uma questão de projetar e construir uma máquina. Era uma questão de projetar e construir as pessoas para projetar e construir a máquina. E esse era o lado do desafio que, no fundo, mais me interessava. Formar uma comunidade de engenharia e de ciência para projetar e construir um laboratório, para projetar e construir as estações experimentais desse laboratório e para realizar ciência de ponta, ciência dos materiais com esse instrumento. Recapitulando aqui, um anel de armazenamento de elétrons começa com um acelerador linear, está aqui, né, que dá o primeiro empurrão aos elétrons. Depois, esse feixe de elétrons é inserido nesse
anel onde ele é mais acelerado ainda e armazenado. E cada vez que esse feixe de elétrons passa por dentro de um eletroímã, sua trajetória é curvada e, por uma das leis fundamentais da física, os elétrons emitem radiação eletromagnética. E é essa radiação eletromagnética que sai tangente à trajetória do elétron, será a direção da velocidade instantânea do elétron, que a luz sai e é levada até as estações experimentais. Muito bem. Como eu disse, eles não sabiam que não dava para fazer e foram lá e fizeram. Eu vou contar muito rapidamente os primeiros anos. Quando nós começamos do zero, não tinha nada, não tinha gente, não tinha espaço, não tinha nada. Né? Em 1987, a gente ganhou um dinheirinho do CNPq para começar as primeiras contratações. E eu vou contar para vocês uma ou duas dessas contratações daqui a pouquinho. Alugamos uma casa e montamos os primeiros laboratórios nessa casa. Depois o CNPq comprou um galpão industrial de uma empresa que tinha ido à falência, não estava nem terminado, terminou, e nesse galpão industrial nós instalamos as primeiras oficinas, isso aqui é a primeira oficina mecânica do LNLS, as primeiras oficinas eletroeletrônicas e construímos o primeiro acelerador linear de elétrons, construído no Brasil. Aqui é o professor Ricardo Rodrigues, botando a mão na cabeça quando ele se deu conta onde tinha se metido. O Ricardo, eu vou dizer para vocês, sem nenhum exagero, o Ricardo era um gênio. E o Brasil deve imensamente ao Ricardo esses 2 laboratórios síncronos que o Brasil construiu até hoje. Começou assim, tá? Uma bancadinha com um osciloscópio, um voltímetro, tá? Um pequeno circuito sendo desenvolvido. Mantenham em mente os círios que vocês viram recentemente e vejam como isso aqui começou. Eu brincava com o pessoal, eu dizia, olha, é melhor começar pequeno e terminar grande do que começar grande e terminar pequeno. A primeira oficina mecânica, a primeira lente magnética construída para focalizar os elétrons no acelerador linear. Agora, o trecho inicial do acelerador linear, com o canhão de elétrons, a fonte desse canhão, as lentes focalizadoras aqui. Um outro pedaço de uma fonte de alimentação de alta potência. Esse rapaz aqui se chama Antônio Carlos de Lira. O Lira, como ele era conhecido, foi o segundo técnico contratado pelo laboratório. A minha mulher dava aula de inglês e o Lira fazia curso de inglês com ela. E um dia ela veio me dizer, olha, eu tenho um rapaz no meu curso, ele é extremamente tímido, mas ele me dá a impressão de ser muito inteligente. Eu acho que você devia conversar com ele. Então, o Ricardo e eu convidamos o Lira para jantar em Campinas um dia e percebemos imediatamente que o Lira tinha aquela qualidade que nós buscávamos, brilho no olho. O Lira era um rapaz de origem muito modesta, ele tinha um emprego já estável numa fábrica em Americana, perto de Campinas. Quando nós contamos o projeto para ele, ele disse, eu quero fazer parte. Eu disse, Lira, tudo que eu posso te oferecer é uma bolsa de estudos do CNPq. Você tem um emprego estável, pense bem. Ele disse, não, eu vou largar o emprego e eu vou trabalhar com você. Pois bem, o Lira hoje trabalha em Stanford, nos Estados Unidos, no grande laboratório de acelerador, um dos grandes laboratórios de aceleradores dos Estados Unidos. Ele se formou em engenharia à noite na Unicamp, enquanto trabalhava no síncrono. Quando nós mandamos o Lira fazer um pequeno estágio na França, em 6 meses ele aprendeu francês. Então, é esse tipo de pessoa que fez o síncrono. Como Lira, muitos outros. Eu peguei ele simplesmente como exemplo, porque o tempo está curto. Então, esse foi o primeiro acelerador.
que nós construímos e que foi, eu chamava isso de um grande projeto de escola de pós-graduação, porque todas as tecnologias que eram necessárias para construir o acelerador maior estavam envolvidas aqui, mas numa escala muito mais modesta, né? E esse acelerador entrou em funcionamento antes do Natal de 1989, ou seja, entre 1987, quando nós começamos do zero, e o Natal de 89, nós construímos esse acelerador com a equipe que foi montada, né? Uma das coisas que eu insisti muito é que o projeto, já que nós estávamos treinando as pessoas no Brasil, fazendo as coisas no Brasil, o projeto tinha que ter uma avaliação internacional. Foi muito divertido, porque eu marquei essa avaliação internacional e com grandes engenheiros dos maiores aceleradores do mundo, e o pessoal veio dizer, mas, Silão, não dá para adiar essa avaliação, é muito cedo ainda. Eu disse, não, a avaliação está marcada e vai acontecer. Estava todo mundo tremendo de medo dessa avaliação. A avaliação foi um sucesso. Aqui está essa equipe de grandes físicos de aceleradores olhando o pouco que nós tínhamos feito com um enorme entusiasmo, né? E mudou a psicologia da equipe. A equipe antes tinha medo. Depois dessa avaliação, o que eles ganharam em autoconfiança é uma coisa absolutamente incrível. Até um dia que teve que se fazer um pouco de política com a inauguração do acelerador, porque, sabe, galinha que bota ovo e não cacareja, não dá, né? Aqui, então, nós temos à esquerda o professor Roberto Salmeron, à direita o ministro Renato Archer, um primeiro-ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, e no centro o professor Pavan, que era presidente do CNPq e que tinha votado contra a construção, a aprovação do projeto síncrono na reunião de janeiro ou fevereiro de 1985. Aqui está o Ricardo com o Roberto Lobo, outra pessoa fundamental, e aqui está, numa cerimônia de assinatura de um documento, o professor Carlo Rubbia, Prêmio Nobel de Física e diretor do CERN, aquele acelerador, grande acelerador europeu em Genebra. E eu tive uma interação muito interessante com o Carlo Rubbia, porque nós precisávamos importar coisas que não eram possíveis ser fabricadas no Brasil, e era uma dificuldade imensa qualquer importação. Um amigo que tinha trabalhado no CERN disse, Silão, eu tenho uma ideia. Por que vocês não abrem uma conta de usuários no CERN? O CERN compra o equipamento para vocês e doa. Aí não tem esse problema de importação. Eu disse, ótimo. O professor Pavan nos deu um auxílio de $1 milhão que nós transferimos para o CERN. Mas a história dessa transferência é maravilhosa. Porque eu fui lá para explicar o que a gente queria fazer no Brasil. E vejo essas coincidências extraordinárias. Esse senhor aqui chama-se Christian Roche. O pai do Christian tinha sido meu professor de francês quando eu era adolescente em Porto Alegre. E o Christian era uma espécie de braço direito de relações internacionais do Rubbia. Aí, quando eu ouvi esse Christian Roche, eu tive um professor de francês chamado Roche. Esse era meu pai. Aí nós sentamos na mesa com o Rubbia, com o assessor jurídico do CERN, com o assessor financeiro do CERN e com um engenheiro do CERN, que depois, inclusive, veio fazer as avaliações do laboratório. E eu disse, olha, professor Rubbia, nós temos esse problema, nós queremos fazer um síncrono no Brasil, nós temos dificuldade de importar equipamentos, eu posso colocar dinheiro aqui para vocês comprarem e não darem para mim. Aí foi uma cena gozadíssima,
porque o pessoal do CERN, mas quase que botou assim, soltou o colarinho e começou um deles começou a dizer, doutor Huber, o CERN não pode fazer isso. O Huber era notório pelo seu temperamento italiano. Eu não estou exagerando. Ele deu um murro na mesa, disse: esse cara aqui, apontando para mim, esse cara aqui é doido. Ele quer fazer um ciclo no Brasil e nós vamos ajudá-lo de qualquer maneira possível. Encurtando uma longa história, a gente saiu da sala do Rúbia, eu fui para o jurídico, eu fui para o financeiro, eu fui para o setor de compras e no final do dia eu saí do CERN com a nossa conta aberta no CERN. Veja como essas coincidências da vida. Só que eu tinha mais ou menos me engajado com o Rúbia que o Brasil assinaria um acordo de cooperação com o CERN. E aqui está sendo, o acordo está sendo assinado no dia da inauguração. Você já conhece o Ricardo, o Rúbia, eu, a fita. Agora, no caminho entre a fita, desatar a fita, e a sala de controle, onde o Pavan ia acionar o acelerador, supostamente pela primeira vez, eu estava caminhando com o Rúbia e o Rúbia me perguntou: mas e se não funcionar? O que você faz? Ele disse: eu cometo suicídio. Ele disse: bobagem, bobagem. Eu faria um auxiliar para eu cometer o suicídio. É assim que a gente aprende na vida. Observe o Pavan com os dedos cruzados acionando o acelerador. Funcionou. Ótimo, eu não precisei cometer suicídio, nem qualquer auxiliar meu. A partir daí é que começa realmente a jornada de construção do acelerador maior. Tivemos que arrumar um terreno. Como já se passaram 20 e poucos minutos, eu vou. Se passaram 20 minutos? Sim. Eu vou então pular a segunda parte da minha história muito rapidamente. Só vou mostrar as fotos. Deixo, depois, vocês quiserem, vocês me façam as perguntas. Isso aqui foi uma outra etapa dificílima, que foi a questão da organização. Você sabe que o Brasil é um país extremamente burocrático. E chegou um momento em que o Tribunal de Contas da União, o que eu estou fazendo aqui? O Tribunal de Contas da União disse para o CNPq: vocês não podem continuar a financiar esse projeto por causa disso, disso e disso. O projeto teria morrido. Só que esse senhor aqui era o presidente do Tribunal de Contas da União naquela época. Uma outra dessas coincidências, eu jamais teria percebido isso. E esse senhor era afilhado de casamento do meu pai. Aí eu fui falar com ele, disse: pelo amor de Deus, não mate esse projeto. Ele disse: tudo bem, Silão, eu vou pedir para a equipe aqui do TCU arrumar a solução. E eles, de fato, arrumaram a solução. Então, ele foi convidado para visitar o laboratório. Aqui mais um visitante ilustre, o Dr. Léo Ezak, Prêmio Nobel de Física. Eu tinha trabalhado com o Léo na IBM, então a gente tinha feito uma boa relação e ele estava passando pelo Brasil. Eu convidei para visitar isso aqui. Certo? Não tinha nada. Construção. Aprendemos a fazer câmaras de vácuo, aprendemos a construir eletroímãs de altíssima precisão. Aprendemos a fazer fontes de alimentação, aprendemos a alinhar estes ímãs com enorme precisão, aprendemos a montar um anel de armazenamento de elétrons, aprendemos a controlar esses elétrons. Né? Essa aqui foi a primeira volta dos elétrons no anel. Eu até mandei uma foto para o professor Lindolfo, que era meu chefe no CNPq. Funcionou, um pouco mais aliviado. Os instrumentos científicos desenvolvidos no Brasil pela equipe, das primeiras linhas de luz. O prédio, a inauguração, veio o
presidente da República era o Fernando Henrique, o Mário Covas, que era o governador de São Paulo, o Franco Montoro, que tinha sido governador de São Paulo, essa senhora aqui, depois, se vocês fizerem uma pergunta sobre a organização social, eu explico o papel dela, teve um papel importantíssimo, era deputada do PT, Irma Passoni, por São Paulo. E a equipe já um pouquinho maior do que aquela meia dúzia de gatos pingados com que o laboratório começou. A idade média da equipe que construiu o primeiro anel de armazenamento de elétrons no Brasil era de 26 anos. Eu me dei o trabalho de fazer essa conta. É tal coisa, certo? Ninguém sabia que não dava para fazer. E com a liderança do Ricardo, com a genialidade do Ricardo, o pessoal aprendeu a fazer. Agora, eu tenho um negócio aqui que eu quero mostrar a vocês, porque é muito caro para mim. Olhem esse campo aqui, olha esse descampado aqui. Vejam, isso aqui era uma fazenda de café abandonada. Era terra seca com umas arvorezinhas minguadas. Aí um dia eu fui visitar o Instituto Agronômico de Campinas e vi que eles tinham um jardim belíssimo. Eu perguntei, quem fez esse jardim para vocês? Disseram, foi o seu Hermes. Eu disse, eu quero o seu Hermes para mim. Sabem o seu Hermes? O seu Hermes estava com 80 anos. E seu Hermes, o senhor está vendo esse negócio horrível aqui? Eu quero que o senhor transforme isso aqui num jardim para mim. Ele conhecia todo mundo que cuidava de plantas em Campinas. Eu não paguei um centavo por todas as mudas de árvores e arbustos e flores que ele trouxe para lá. E transformou aquilo que era uma terra seca num jardim belíssimo. Eu me lembro que um dia essas árvores já estavam crescidas nessa altura dos acontecimentos. As árvores começaram muito pequenininhas. Eu me lembro, um dia eu saí do escritório para dar uma voltinha pelo laboratório e o senhor Hermes estava plantando uma árvorezinha. Aí eu parei para olhar e ele achou que eu não estava acreditando naquele negócio. Ele me pegou pelo cotovelo, um homem de 80 anos, me disse o seguinte, professor, é preciso ter paciência, professor. Essa árvore vai crescer e ficar bonita. Ele não chegou a viver para ver quão belo ficou aquele jardim que ele construiu. Mas eu dizia para o meu pessoal, quando eles reclamavam que estavam um dinheirinho indo para fazer o jardim, eu dizia, mas olha, pessoal, daqui 30 anos, essa máquina que vocês estão construindo vai estar completamente obsoleta, mas as árvores vão estar belíssimas. Né? E se vocês olharem, hoje, isso é o Google Earth, né? Hoje, esse aqui é o laboratório, esse é aquele prédio que vocês viram, esses são os primeiros predinhos que nós construímos. Aqui está os Sírios, que vocês já ouviram falar. E olhem como é que ficou o jardim do seu Hermes aqui em torno. Tá? Então, não foi só fazer uma máquina, não foi só formar pessoas, não foi só desenvolver a ciência no Brasil, foi também fazer um pequeno cantinho verde naquele descampado. Ok, pessoal, eu vou parar aqui e deixar vocês agora à vontade, supondo eu descubra como parar isso aqui. Screen. Pronto. Muito obrigada, professor. Parabéns pela apresentação. Foi realmente muito bonita a história, inspiradora. Bom, agora passaremos para o tópico de perguntas, iniciando com perguntas relacionadas acerca do LNSLS. Só fáceis as perguntas, hein? Então vamos começar com a primeira pergunta. Houve uma tentativa de construção de acelerador de partícula na década de 50, mas ela foi cancelada por diversos fatores.
Essa ideia retornou na década de 80, com a proposta do LNLS. A criação do projeto foi feita a partir da necessidade de uma pesquisa única, ou pela necessidade de diferentes grupos de pesquisa. Veja, não tinha ninguém no Brasil naquela época. Aliás, tinha uma pessoa que tinha feito no exterior experiências com o lucímetro. Não havia uma equipe, não havia gente no Brasil para usar esse laboratório. Então, o tempo que nós levamos para construir a máquina foi o tempo que se levou para construir uma primeira comunidade de usuários, por meio de dois instrumentos. Um foi a reunião anual de usuários. O professor Aldo Krajewicz, que foi o diretor científico do laboratório, que era um entusiasmado pela pesquisa com síncroto, que tinha feito pesquisa com síncroto na França, ele começou a estimular as pessoas a virem ao laboratório, onde não havia laboratório, não havia intenção de um laboratório, e criar oportunidades para essas pessoas irem se formar no exterior. Então, essas três coisas aconteceram ao mesmo tempo. A máquina, a institucionalização do laboratório e a criação de uma comunidade de usuários no Brasil. Tudo teve que ser feito junto. E foi muito bonito, porque foi como uma família que cresceu junto. E no final, certo? Mesmo aquelas pessoas que se opuseram inicialmente ao síncroton, certo? Muitos reconheceram que aqueles medos deles não tinham se realizado. Ok, perfeito então, tá certo. Vamos para mais uma então. Bom, a primeira proposta para a construção foi feita em 1983 pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, por meio de um documento de solicitação redigido ao CNPq. Porém, esse pedido foi feito no período da ditadura civil-militar. Houve alguma complicação na implantação do projeto devido a este período atípico da história do brasileiro? Veja, o laboratório síncrotron foi criado pelo professor Linaldo Cavalcanti, que foi o último presidente do CNPq, ainda na ditadura, no governo Figueiredo. O professor Lobo, ele foi o primeiro, digamos assim, foi o primeiro diretor do projeto do laboratório de radiação síncrotron. E na virada do governo, quando tomou posse o Sarney, a nova república, como era chamada, ele foi realmente um pouco estigmatizado por ter colaborado. Olha, é verdade que a ditadura militar foi terrível para o país, teve torturas, como nós sabemos. Ainda hoje tem gente que pensa que foi uma maravilha, que nega, inclusive, que tenha havido torturas e mortes. Então, foi um período um pouco negro da história do Brasil, mas não foi um período totalmente negativo para o país. Por exemplo, a Unicamp foi criada durante a ditadura militar. Está aí hoje a potência que é. O Brasil sempre foi um país meio diferente, né? Porque era uma ditadura com eleições, ainda que indiretas, certo? Mas não tinha um ditador. Tinha um regime que um general era presidente 4 anos, mas esse general não ficava 50 anos no poder. Acabou os 4 anos, pum, entra outro general. Né? Então, tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu acho que uma das coisas boas foi a criação desse laboratório. Aliás, é divertido, eu vou contar uma historinha de.
Nessa famosa reunião de janeiro ou fevereiro de 1985, um dos membros do conselho era o Dr. José Pelúcio Ferreira, que tinha criado e sido presidente da FINEP. Veja, a FINEP, que vocês conhecem como um órgão de financiamento importante da ciência no Brasil, foi criado durante a ditadura militar também. Por razões que não vêm muito ao caso, eu tinha participado da elaboração do programa de ciência e tecnologia do governo do Tancredo Neves, que era para ser o presidente da República, o primeiro presidente eleito depois da ditadura. Como você sabe, ele morreu antes de assumir. Mas eu redigi uma boa parte do programa de ciência e tecnologia, e eu botei um parágrafo ali, que diz o seguinte: o novo governo vai apoiar iniciativas de cunho nacional, com os laboratórios nacionais, e blá, 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 blá. Aí, quando um dos opositores ao projeto, na reunião do Conselho, disse: mas nós temos que esperar o novo governo para ver o que o novo governo pensa de laboratórios nacionais. Eu estava sentado atrás do Pelúcio, eu bati no ombro dele assim: Pelúcio, dá uma olhada no que diz o programa de governo. Aí ele falou assim: nós já sabemos o que o novo governo pensa de laboratórios nacionais. São essas pequenas coisinhas que acontecem, que não ficam registro, a não ser na memória de algumas pessoas, mas que são divertidas. Isso foi uma das coisas que também ajudou o Conselho a se decidir, porque, afinal, se o novo governo já falou que quer, façamos. Entendi, professor. Que ótimo, então. Agora, a aluna Maiane Cardoso, ela vai vir fazer a próxima pergunta. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Maiane. De acordo com os artigos que o senhor enviou pelo professor Marcelo, 4 jovens físicos eles foram enviados no início de 1985 para o Laboratório de Radiação Síncrotron de Stanford. O pesquisador Helmut Weiderman, que foi o supervisor dos pesquisadores brasileiros, a pesquisadora Liu Lin, e os pesquisadores Hélio Tolentino e Ricardo Rodrigues. Eu queria saber como que essa experiência que eles tiveram lá contribuiu para a criação do LNLS. Foi fundamental. Eu disse que ninguém entendia desse tipo de máquina no Brasil. O Helmut, por sinal, ele é alemão, então o nome dele se pronuncia Wiedemann, faleceu há 2 anos atrás, era um grande amigo nosso. O Helmut era um especialista em anéis de armazenamento. E ele tinha contatos com o Salmeron e com o Roberto Lobo, e se ofereceu para treinar uma pequena equipe no laboratório dele em Stanford. O Roberto Lobo escolheu o Ricardo Rodrigues como pesquisador sênior desse grupo, sênior porque ele era um pouquinho mais velho que os outros, e ele já conhecia o Ricardo, sabia que o Ricardo era brilhantíssimo, e 2 estudantes do Ricardo, a Liu Lin e o Hélio Tolentino, e mais um 4º rapaz, que eu não me lembro, do Rio de Janeiro, Sérgio, bom, não vou me lembrar, Alzheimer. Mas, enfim, esse rapaz não ficou muito tempo e voltou para o Brasil. E o que o Wiedemann propôs para o Ricardo, para a Liu e para o Hélio é o seguinte: vamos projetar um anel de 3 GeVs. Eu vou ajudar vocês a projetar, eu vou dar as dicas, mas vocês vão projetar esse anel de 3 GeVs. Eles passaram lá 3 ou 4 meses em Stanford e voltaram com um projeto do anel de 3 GeVs embaixo do braço. E foi esse projeto que serviu de base
para os primeiros orçamentos que nós fizemos para a construção do LNLS. Né? A intenção era fazer um anel de 3 GeVs, como 2, 3 décadas mais tarde o Brasil fez com os Sirius. O Sirius é um anel de 3 GeVs. Mas, à medida que nós fomos avançando no projeto, nós percebemos que não haveria dinheiro para fazer um anel de 3 GeVs. Isso nos levou a refazer o projeto para um anel de menor porte, um anel de pouco mais de 1 GeV, né? Mas que, mesmo assim, seria capaz de fornecer radiação ultravioleta e raio-x suficiente para muitos experimentos e muitos experimentos. Então, foram as condições financeiras do país, do financiamento da construção do laboratório, que nos levaram a revisar o projeto original de 3 GeVs que tinha sido feito em Stanford. Vocês não viveram essa época, feliz de vocês, certo? Mas as pessoas da minha geração viveram a época da grande inflação no Brasil. Era uma coisa assim doida. A inflação de 100% ao mês. Eu me lembro que, quando saiu o salário, a minha mulher ia correndo para o supermercado para fazer as compras do mês, porque ela sabia que dali 48 horas os preços já não caberiam mais no salário recebido. E eu paguei todos os meus pecados, e mais alguns, porque no começo do mês eu não sabia de onde é que eu ia tirar dinheiro para pagar a folha de salário no final do mês, nesse período. Vocês estão vendo os meus cabelos? Não, vocês não estão vendo, né? Pois é, eu os arranquei naquela época. Tá Mais certo, alguma professor. pergunta? São várias coisas que eu não mencionei, justamente porque eu imaginei que vocês iriam fazer essas perguntas. A minha próxima pergunta é sobre a implantação do laboratório entre 1987, né, e 1989. Eu queria saber quais foram os principais desafios que o senhor e toda a equipe enfrentaram, tanto estruturais, financeiros, como o senhor mesmo já falou, acadêmicos. De longe, o maior desafio foi encontrar gente. Nós tínhamos um critério que nós falamos, tem que ter brilho no olho. Nós entrevistamos muitos jovens, eu dei um curso de aceleradores na Unicamp, do qual saíram vários jovens para trabalhar no laboratório. Um deles hoje é diretor técnico do laboratório síncrono da Suécia, que é um dos outros anéis como os Sirius no mundo. Porque a gente sabia o que precisava ser feito. Não era, olha, honestamente, certo? Era física do século XIX. Eram equações de Maxwell, certo? E equações de Newton. Não era nem mecânica quântica tinha naquele negócio. Então, era um problema de engenharia, um enorme problema de engenharia. Eu não sei se o Harry chegou a mencionar isso, mas eu menciono para vocês, porque era um exemplo que eu dava quando eu tentava explicar o que a gente estava tentando fazer. Qual é a complexidade de engenharia? É o seguinte: o tempo médio de vida de um elétron armazenado dentro desse anel é cerca de 12 horas, ele viajando à velocidade da luz. 12 horas na velocidade da luz é, em números redondos, do diâmetro do sistema solar. E ao longo dessa trajetória, esse elétron não pode se desviar mais do que uns microns da trajetória calculada. Então, isso dá uma ideia da precisão da engenharia desse anel, que hoje o Sirius é
100 vezes, 1000 vezes mais preciso do que aquilo que nós construímos, né? Mas era um desafio imenso. Não se sabia fazer eletroímãs com a precisão necessária no Brasil, né? Nós tentamos, os ímãs, eles são laminados do UV-X, do primeiro anel que a gente construiu, certo? Porque eles iam ser ciclados, iam ser rampeados, porque o elétron ia entrar numa energia mais baixa, um campo magnético mais baixo, aí o campo magnético ia subir para acompanhar a subida da energia do elétron e o elétron continuar na mesma órbita, né? E nesse processo, se um eletroímã maciço gera muitas correntes elétricas, né? Não vai funcionar. Então, a maneira de impedir essa corrente elétrica era fazer um ímã construído de lâminas superpostas. Nós tentamos encontrar uma empresa no Brasil que fizesse isso para nós. Até uma empresa propôs um preço. Esse preço, meus filhos, não dá. Nós não temos dinheiro para fazer por esse preço. Então, como é que a gente pode fazer essa maldita coisa? O Ricardo teve uma ideia brilhante. Vamos fazer um corte a laser. Vamos pegar as chapas de aço e vamos cortar essas lâminas com um laser, lâmina a lâmina, certo? Os milhares de lâminas que nós precisamos para fazer os nossos ímãs, vamos fazer com corte a laser. Aí eu tive que sair buscando dinheiro para comprar essa máquina de corte a laser, né, que também no Brasil não tinha. Felizmente, o presidente do CNPq tinha sido meu orientador de iniciação científica. Aí eu fui lá e passei a conversa nele. Disse: olha, Guerra, eu preciso dessa máquina, eu preciso dessa máquina, eu preciso dessa máquina. Tanto enchi a paciência dele que o CNPq deu o dinheiro. Foi a última grande compra que nós conseguimos fazer quando entramos no buraco negro da inflação, né? Ninguém antes tinha feito eletroímãs com corte a laser no mundo. Nós fomos os primeiros a desenvolver a tecnologia e a mostrar que era possível fazer eletroímãs de alta precisão com corte a laser. O CERN não acreditava que fosse possível. Eles vieram a Campinas para ver sendo feito e para acreditar que podiam fazer e até comprar uma máquina corte a laser. Então, a vantagem, como eu disse, a vantagem de você não saber o que não dá para fazer é que você vai e faz. Desculpa, tinha outra pergunta que você tinha me feito? Não, eu diria que o cerne do problema era a gente. Tendo gente de qualidade, você faz qualquer coisa. No começo, nos primeiros anos, nós trocamos muito de pessoal, até construir uma equipe estável, comprometida com o projeto. Porque só com gente absolutamente imbuída desse espírito de desafio, né, era capaz de fazer o que foi feito. É um pessoal absolutamente extraordinário, na minha opinião. E um pouquinho mais velhos que vocês. Eu espero que vocês encontrem na vida de vocês um desafio desse tamanho. Por isso que o Brasil tem que continuar a investir em ciência e a perseguir objetivos ambiciosos. Muito Se obrigada, alguém, professor. E é verdade, a gente precisa investir na ciência, a gente precisa querer coisas ambiciosas, porque se vocês não quisessem tanto isso, vocês não teriam feito e vocês fizeram algo incrível. eu digo brincando para vocês, certo? Eu dizia isso, pessoal, não muito em público, mas o projeto passou por 3 fases. Primeira fase, não dá para fazer no Brasil. Segunda fase, à medida que as coisas iam avançando, né, talvez dê para fazer no Brasil, mas não dá, não vai funcionar. A terceira fase foi:
eu teria feito mais rápido, melhor e mais barato. Então, não se deixe desestimular por gente que diz que não dá para fazer. Mais alguma pergunta? Certo, professor. Agora, então, muito obrigada pela resposta, né? Foi muito legal. E chamaremos agora Felipe Campos para realizar as próximas. Sim, sim, senhor Felipe. Tudo bom, professor? Primeiramente, boa Tudo noite. bem. Boa noite. Então, dando um pouquinho de seguida, eu gostaria de saber se, além desses todos esses problemas, essas histórias que você já contou, ou se haviam impedimentos legais que, assim, dificultaram extremamente a construção do laboratório, como falta de regulamento nacional, por exemplo. Não me faz chorar, Felipe. Veja, poucos meses depois da gente ter feito as primeiras contratações pelo CNPq, veio uma ordem, não sei de onde, dizendo que não se podia mais contratar ninguém. Acabou. Aí eu fui para o presidente do CNPq e perguntei, presidente, o que eu faço? Se vira. Primeira solução. Vamos fazer um convênio entre a FUNCAMP, que era a Fundação de Apoio da Unicamp, a Unicamp e o CNPq, para o CNPq, que ainda tinha dinheiro, transferir o dinheiro para a FUNCAMP, e a FUNCAMP contrataria o pessoal que a gente precisava na modalidade CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, na modalidade de uma empresa, contrataria o pessoal com carteira assinada, como se diz. Foi difícil extrair o dinheiro, foi difícil manter a folha de pagamento, mas conseguimos. Em 1988 veio a nova Constituição. Em 1989, o TCU, Tribunal de Contas da União, diz: não se pode mais fazer convênios de acordo com a nova Constituição, vocês têm que encerrar os convênios. Aí foi aquele pânico quando eu descobri o presidente do TCU. E a solução que o próprio TCU propôs é o seguinte: não faça um convênio, faça um contrato para a construção do laboratório. Então, CNPq, Unicamp, fizeram um contrato para a construção do laboratório. Eu respirei aliviado. Pelo menos até no laboratório tem um contrato. Só que quando começou a chegar perto do fim, eu disse, meu Deus, vai ser a pior, melhor notícia do mundo. O laboratório está concluído. Preciso arrumar outra solução. E, obviamente, eu conversei com Deus e todo mundo, e uma das pessoas com quem eu conversei foi com essa deputada do PT, a Ima Passoni, uma pessoa fantástica. E um dia eu fui a Brasília e ela me disse, não, eu acho que eu tenho a solução para o seu problema. Eu vou te levar para conhecer o doutor Aloysio Campos da Paz, que é o diretor do Hospital Sara, em Brasília. O Hospital Sara era o hospital top de Brasília naquela época. Aí fomos, sentamos, e o doutor Aloysio me explicou que ele operava o hospital com um contrato de gestão com o Ministério da Saúde. O contrato de gestão é o seguinte: o hospital se propõe a fazer A, B, C, D e E, com tais resultados, e o Ministério coloca o dinheiro e avalia os resultados. Eu disse, meu Deus, foi o que eu pedi a Deus, uma solução como essa. Voltei para Campinas, montei todo o esquema para fazer um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu fiz
Fiz uma exposição de motivos. Toda lei precisa ter uma exposição de motivos. Foi uma exposição de motivos. Fiz um anteprojeto de lei. Fiz o estatuto de uma associação que assinaria esse contrato de gestão com o Ministério. Enfim, fiz uma cartilha. A cartilha começava com perguntas e respostas sobre o contrato de gestão e depois toda essa documentação. Isso foi em setembro de 1994, é a versão final desse documento que eu tenho nos meus arquivos, uma das poucas coisas que eu ainda tenho nos meus arquivos. Eu fui ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Logo que o Fernando Henrique assumiu, em 98, 94, logo que o Fernando Henrique assumiu, ele criou um Ministério da Administração e Reforma do Estado, chama-se MARE, e colocou como ministro um economista chamado Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele disse, agora é agora ou nunca. Eu fui para o meu chefe no ministério e disse, eu quero fazer isso. Ele disse, olha, o ministério não gosta dessa ideia. Ele disse, mas eu não posso ir falar com o ministro Bresser? Pode, não pode. Eu sabia que se eu não me deixasse, eu ia torrar a paciência dele. Pode. Então, marquei uma audiência com o ministro Bresser e fui conversar com ele. Sentamos na sala dele, ele, os seus auxiliares, eu e um representante do MCT CNPq. E eu peguei a minha cartilha e botei em cima da mesa. Ministro, o senhor quer fazer a reforma do Estado? Eu sou cobaia, está aqui o que eu quero. Aí aconteceu uma dessas coisas divertidíssimas também. Ele começou a falar mal de cientista. Cientista, vive com a cabeça nas nuvens, um pessoal que não tem pé no chão, não são realistas. Estão todos os acontecimentos, depois de tantos anos brigando, eu já estava com a minha paciência no fim. Então eu olhei para o canto da sala, assim, como se eu estivesse falando comigo mesmo, e disse, puxa, exatamente o que eu sempre pensei de ministros. Aí foi aquele choque. E o Bresser caiu na gargalhada. Depois disso, o relacionamento com a reforma do Estado foi ótimo e eu consegui extrair a lei das organizações sociais. Até o último momento, eu estava editando a lei das organizações sociais antes de ser publicada no Diário Oficial, porque eu via aquilo como a única chance de manter o laboratório vivo e fora da burocracia do Estado. Está assim até hoje. Então, o síncrotron não só foi uma inovação em termos de engenharia, foi uma inovação em termos de ciência, mas foi também uma inovação em termos de institucionalização no país. Mas é um trabalho. E se vocês forem seguir uma carreira no Brasil, não simplesmente aceitem as estruturas que existem, só porque elas existem. Pensem sempre como é que esse treco aqui pode funcionar melhor. Você nunca sabe quando vai se abrir uma janela de oportunidade para você fazer uma grande mudança. Então, sempre fiquem com um olho atento às possibilidades de construir institucionalidades novas. Porque as velhas se desgastam. Muito bem. Daqui a pouco eu vou ser preso por perversão de menores, mas fazer o quê? Te perturbar só mais um pouquinho com mais uma perguntinha. Faça. Além das colaborações internacionais com o CERN, que você já apresentou, teve mais alguma outra envolvida na criação do projeto por si só? E se sim, quais? A outra colaboração que foi muito importante para nós foi com um laboratório chamado CANDI, da Universidade de Louisiana.
porque eles tinham construído um pequeno anel de armazenamento, mais ou menos do porte do que a gente estava construindo, mas não tinham nenhuma linha de luz. E nós tínhamos uma linha de luz praticamente pronta e nenhum anel funcionando. Então, nós fizemos um acordo de colaboração com o CAND para instalar essa linha de luz lá, nos Estados Unidos. Para nós seria uma maravilha, porque nós temos condições de testar uma linha de luz em condições realistas, já teríamos condições de fazer uma série de experimentos, né? já mandaríamos os nossos próprios cientistas fazer os experimentos deles, e isso funcionou maravilhosamente bem. O diretor do CAMT se chamava Volker Zeile, era um físico alemão que também tinha trabalhado com a radiação síncrona na Alemanha. Eu o tinha conhecido ainda quando ele estava na Alemanha. Então, o relacionamento pessoal era muito bom. E essa colaboração internacional, junto com a colaboração do CERN, acho que foram as duas mais importantes que nós tivemos. Certo, agradeço muito, viu? Eu que agradeço a atenção de vocês, né? Perfeito, professor. Bom, vou fazer a próxima pergunta, então. Em dezembro de 1979, o primeiro feixe do LINAC foi visto. Qual foi a sua reação e a reação de toda a equipe diante desse acontecimento? Festa! A gente comemorou. Para vocês terem uma ideia, o que as pessoas pensavam de nós. Quando aconteceu isso, eu fui dar notícia para o presidente do conselho diretor do laboratório. O conselho diretor não se envolvia no dia a dia da instituição. O conselho de administração, um conselho que se reúne 3, 4 vezes por ano. Aí você sabe o que ele teve o descaramento de dizer para mim? Eu não pensava que ia acontecer. Enfim, para nós foi uma alegria imensa ver que todo aquele esforço estava começando a produzir elétrons, e elétrons de 50 MeV. Quer dizer, do ponto de vista de aceleradores daquela época, certo? Não era nada. Mas para nós era um evento fantástico. Bebemos champanhe francês. Muito bom, muito bom. Agora eu vou fazer outra pergunta. Como que o primeiro workshop anual de usuário do LNLS foi organizado em 1990? Se a conclusão da primeira linha de luz foi feita somente em 92, e a abertura para a comunidade científica somente em 97, quais foram as suas experiências nesse evento e que tipo de discussão feita no evento ajudou a aprimorar o laboratório que estava em seus anos iniciais? Olha, eu acho que essa iniciativa foi importantíssima, porque, primeiro, mostrou que havia um número não desprezível, havia várias dezenas de pesquisadores, sobretudo jovens pesquisadores, que compareceram à primeira reunião de usuários, interessados. Eu diria que o elemento curiosidade, né, fazia parte do elenco de razões para comparecer à primeira reunião de usuários. O que foi feito na primeira reunião de usuários? Foram feitas várias palestras, inclusive por especialistas estrangeiros, sobre o tipo de experiências que poderiam ser feitas no nosso anel quando ficasse pronto. Foram abertas oportunidades para esses jovens pesquisadores fazerem doutorado, fazerem pós-doutorado em laboratórios síncronos, né, no exterior, né. Nós nunca escondemos da comunidade as dificuldades pelas quais a gente estava passando, que aquilo era uma aposta que eles estavam fazendo na sua futura carreira, que podia dar certo como podia dar errado, né. Mas, como eu disse, o tipo de pessoa que a gente queria era a pessoa
gostava, queria correr riscos. É interessante que, para vocês verem, né, na segunda reunião anual de usuários, teve menos participantes que a primeira. O coitado do Aldo ficou muito deprimido. Porque veio tanta gente para o primeiro baile, no segundo baile apareceu menos gente, mas não gostaram. Né? Eles, Aldo, é uma depuração natural, Aldo. As pessoas que voltaram e os outros que chegaram é porque têm realmente interesse. E realmente, se vocês olharem, a partir daí, o número de participantes não parou de crescer. Eles acompanharam, então eles tiveram oportunidade de acompanhar a construção do laboratório, né? Porque todos os anos, na reunião anual de usuários, eu fazia uma exposição para eles do que tinha acontecido naquele ano, as dificuldades, os sucessos, os planos para o futuro. Então, era um mecanismo que não existia TikTok, não existia WhatsApp, não existia nada disso. Né? Era um mecanismo de manter a comunidade informada sobre o que estava acontecendo. E total transparência, quer dizer, as pessoas podiam entrar nas oficinas, podiam entrar nos laboratórios, podiam conversar com as pessoas que estavam fazendo e se convencer que aquilo era para valer. Né? Que aquele pessoal realmente estava decidido a colocar o anel a funcionar. Entendi, professor. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Hoje em dia, os filhos abrem um processo seletivo para vagas de estudo em suas diferentes linhas de luz, a cada semestre. Mas durante o funcionamento do acelerador UVX, de 1997 até 2019, qual era o método de ingressão dos pesquisadores e quantas pesquisas eram aceitas a cada período de tempo? Ok. A isso me ocorreu uma outra coisa que eu vou comentar com vocês. A ideia, como eu disse, era construir um laboratório nacional. A essência de um laboratório nacional é que ele não tem dono. Não tem uma pessoa que decide, você pode usar meu laboratório, você não pode usar meu laboratório. Se você usar meu laboratório, o meu nome vai no seu artigo, viu? Não era isso que nós queríamos. Nós queríamos um laboratório onde as pessoas submeteriam projetos. Esses projetos seriam julgados numa primeira passada, simplesmente do ponto de vista técnico. Dá para fazer com a instrumentação que tem aqui ou não dá? Dá para fazer? Ok. Então agora vamos julgar o conteúdo desse projeto competitivamente com os outros projetos submetidos na mesma área. Né? Havia muito pouca reclamação em termos de projetos que tinham sido rejeitados. Quando os projetos eram rejeitados por boas razões que eram expostas, em geral, no sentido de vamos ajudar você a melhorar esse projeto e você vem na próxima vez com um projeto melhorado para usar o equipamento. Às vezes, os defeitos eram que as pessoas nunca tinham usado o tipo de instrumentação e não sabiam exatamente o que dava para fazer, não dava para fazer com aquela instrumentação. E alguns projetos eram ruinzinhos mesmo e eram recusados. Né? Mas muitos projetos bons, excelentes, foram feitos na medida de disponibilidade da instrumentação. O laboratório começou com 5 ou 6 linhas de luz e depois foi aumentando, né? Dobrou, praticamente mais do que dobrou o número de linhas de luz. E o número de usuários foi crescendo em número e em experiência. Porque à medida que as pessoas adquiriam experiência, elas formavam os seus alunos para treinar, tinha mais usuários, né? Era uma realimentação positiva desse processo. E uma das coisas que também me ocorreu ao longo, eu nem me lembro mais quando, em que altura, mas eu sugeri para o meu pessoal, assim, olha, vamos fazer um programa de bolsas de verão, em que a gente traz alunos selecionados de todo o Brasil, né, para passar aqui um verão com a mão na massa. Não é um curso de verão,
com aulas, né? É uma, é uma iniciação científica intensiva, em que eles vão ter que ir para o laboratório, vão ter que fazer um projeto, e vocês vão ter que tirar um pouco do tempo, que eu sei que é curto de vocês, para ajudar esse estudante. O projeto também foi muito bem sucedido, passaram por esse programa estudantes brilhantíssimos, que hoje são grandes pesquisadores, e o programa existe até hoje, né? E é um programa que está aberto a alunos de graduação, não só do Brasil, mas até do mundo inteiro. Tem limitações financeiras, obviamente, mas muitos estudantes da América Latina vinham, né, dos vários estados brasileiros. Tudo isso parte da estratégia de criar a comunidade de usuários. Porque, obviamente, um laboratório nacional sem usuários não serve para nada. Mais alguma pergunta? Professor, agradecemos, agradecemos muito pelas respostas até aqui em relação ao projeto que o senhor é visivelmente muito apaixonado. E, bom, esse foi o primeiro tópico das nossas perguntas. E temos mais um, que é em relação ao próprio, o senhor realmente. E, bom, vou começar fazendo a primeira pergunta. O senhor já fez pesquisa sobre semicondutores e redes semimagnéticas. Essas pesquisas foram feitas concomitantes da sua participação no desenvolvimento no desenvolvimento do LNLS, ou alguma dessas pesquisas foram feitas no próprio LNLS? Não. Infelizmente, quando eu assumi a responsabilidade com o LNLS, eu fui me desligando da pesquisa, porque não tinha mais cabeça. Os problemas eram tantos, as dificuldades tão grandes, a demanda sobre o meu tempo era tão grande, que eu parei de fazer pesquisa. Foi uma transição difícil, né? Porque, para mim, até aquele momento em tempo, o meu trabalho era eu que fazia. Era aquele artigo com o meu nome ali, e eu sabia que aquele artigo tinha uma boa fração do meu trabalho. Eu tinha aprendido a trabalhar como pesquisador, né? Nunca como gerente. E quando você se torna um gerente, o seu trabalho é o trabalho dos outros. Sempre fica aquela sensação assim, um pouco desagradável. Pô, eu não estou fazendo nada aqui. Vocês se divertem e eu, eu tenho que arrumar dinheiro. Pô. Então, esses trabalhos foram trabalhos que eu fiz realmente antes do ciclo. Eu diria que quando eu fiz 40 anos, houve uma ruptura na minha carreira, né? Eu optei conscientemente por abandonar a carreira de pesquisador e assumir a carreira de gestão de ciência e tecnologia. Por quê? Bom, primeiro porque eu me via muito mais útil como gestor de um projeto desse porte, que traria muito mais benefícios para o país, do que como um pesquisador sozinho ou com meu grupo, né, produzindo artigos científicos. Eu tive amplas oportunidades de aprender o que é ciência, como é que se faz ciência, qual é o valor da ciência, e também amplas oportunidades de como se pode gerir ciência, né? Que reconhecer também, né? Depois, o físico, depois que passa dos 40 anos, ah, o melhor período dele, intelectual, já terminou, né?
A ciência, hoje qualquer menino de 10 anos faz ciência melhor do que eu. Então, não adianta eu querer me iludir de que eu vou fazer boa ciência ainda. Bom, muito obrigada, professor, pela resposta. E agora a próxima pergunta que vai fazer é o Gabriel Capo. Sim, Gabriel. Primeiramente, boa noite. E minha primeira Noite. pergunta seria como e quando você percebeu que queria fazer faculdade de física? Isso é uma pergunta interessante. Na minha época, eu nem sei como é que se chama isso hoje, mas tinha primário, ginásio e colegial, né? E o colegial tinha duas vertentes, tinha o clássico e tinha o científico. O clássico era a vertente para gente que queria ir para a universidade para fazer direito, fazer economia, fazer filosofia, e o científico para quem queria ser engenheiro, físico, químico, etc. Os físicos no Brasil, imagina, eu entrei na universidade em 1965. Né? Dava para conhecer os físicos no Brasil pelos seus CPF, e vou ter todos na cabeça, tão poucos eram naquela época. Né? E no terceiro ano científico, eu tive um professor de física, que se chamava Anildo Bristotti. O Anildo era um número. Era aquele professor de física que usava palavrão na aula. E tinha um projeto americano que se chamava PSSC, Physical Sciences Study Committee. Porque quando os Estados Unidos levaram aquele golpe do Sputnik em 57, que a Rússia passou o pé neles, eles acordaram que ciência era importantíssima e resolveram que tinham que treinar os jovens para fazer física, engenharia, o máximo possível. E criaram esse PSSC, que tinha um livro de física para estudantes da escola secundária, bastante interessante, bastante avançado, baseado em experiências. E o Anildo convidou alguns alunos da nossa turma para ir na casa dele, no porão da casa dele, e fazer experiências de física. Olha, eu, como matéria de experiência, eu sou um físico teórico, eu sou daqueles que entram no laboratório e quebra tudo. Só de olhar já vou quebrando os equipamentos. Então, eu não fui muito bom em experiência. Mas e também, eu dizer uma coisa, o nível de ensino era mais pesado do que é hoje, né? No terceiro científico, você aprendia rudimentos de cálculo, você aprendia a fazer derivadas, integrais, né? Então, eu já tinha um pouco de conhecimento de matemática, né, que me permitiu acompanhar um curso que o Anildo deu na universidade sobre mecânica quântica. Acompanhar, né? Eu fui fazer um curso de mecânica quântica antes de ter aprendido a fazer física clássica, né? Mas era divertido, era completamente acima das minhas possibilidades, mas aquelas equações me fascinavam, aquelas equações diferenciais, aqueles conceitos, né? Então, eu nunca tive problemas com conceitos de partícula e onda, porque eu comecei pela mecânica quântica, antes de aprender a mecânica clássica. Eu comecei a me interessar por física aí. Eu nem sabia que existia essa disciplina de física. Foi o Anildo que me levou a fazer física, e aí eu terminei fazendo vestibular para física e cursando física, e fui fazer o meu doutorado em física no exterior. Mas totalmente por acaso. Se eu não estivesse naquela escola, naquele momento, com aquele professor, eu talvez hoje fosse aposentado do Banco do Brasil e estaria muito melhor de vida.
Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel, mas foi assim. Não, foi meio intuitivo, né? Tá, agora eu vou passar para segunda pergunta e última, que é como que foi a experiência de você escrever livros científicos e quais tipos é... perdão, e quais tipos de conteúdos você escreveu sobre eles, tipo, acerca sobre eles? Livro científico, eu só escrevi um livro pseudo-científico de introdução à energia. Um livro que eu publiquei em 2010, se não me engano, que se chamava De Sol a Sol, a Energia no Século XXI, em que eu analisava a trajetória da energia no século XXI e dizia que o século XXI é o século da energia solar, nas suas várias formas. A bioenergia pela fotossíntese, na energia eólica pelo vento, que também é governado pela energia solar, e pela fotovoltaica, que é diretamente a conversão da energia solar em energia elétrica. É um livro que eu imaginava, o leitor que eu imaginava era um leitor da escola secundária. Não era um livro pesado do ponto de vista de equações ou de matemática, mas era um livro que procurava informar o estudante sobre essa questão de energia. Fracasso total de vendas. O livro saiu antes do tempo. E quem, há 15 anos atrás, falava em energias renováveis? Não muita gente. Eu escrevi muitos artigos científicos, né? E aí a rotina é aquela: você faz a sua pesquisa e você gosta de mostrar os resultados da sua pesquisa. Então, você produz um artigo, você submete a uma revista, de preferência uma boa revista, e algumas pessoas leem, às vezes dá início a interações e trocas de ideias, enfim. Mas, por exemplo, um livro-texto, eu nunca cheguei a escrever. Talvez se eu não tivesse seguido a carreira de gestor, eu tivesse tido mais tempo para transformar minhas notas de aula em livros. É isso, então, obrigado aí pelas Perfeito, professor. respostas. Obrigado a você. Perfeito, professor. Bom, agora a gente vai chamar a Yara para fazer as próximas perguntas. Boa noite, Oi, Yara. professor. Boa noite. O senhor já visitou ou trabalhou em universidades da Austrália, Suíça, Califórnia e Dinamarca. Quais dessas experiências foi mais satisfatória ou proveitosa para você? E você poderia falar sobre como você reagiu a isso e quais as vantagens e desvantagens de um pesquisador que deseja representar o seu país estando fora dele? São experiências em países diferentes, em épocas diferentes da minha vida e em condições muito diferentes. Na Dinamarca, eu fui como estudante de pós-graduação. Eu estava fazendo um doutorado em Berkeley. O meu orientador foi fazer um sabático na Dinamarca e perguntou se eu queria ir junto. Eu disse, se eu puder, eu vou. Eu tinha uma bolsa do CNPq e ele disse: então você passa o seu exame de qualificação para o doutorado e você pode ir. A universidade dá um mestrado, veja, um negócio muito menos burocrático no Brasil. Você passa o seu exame de qualificação, você ganha um mestrado. Com o mestrado, você pode pedir um afastamento do curso de pós-graduação. E eu pedi, eu fiz, passei, pedi a transferência da bolsa do CNPq para a Escandinávia, para a Universidade de Copenhague, e fui, né? Era, digamos assim, o segundo país estrangeiro no qual eu vivi. Tudo era novidade: o clima, a língua, as pessoas, a comida. Ah, foi uma experiência fantástica, porque eu usava o computador do Instituto Niels Bohr,
Niels Bohr é uma figura da física. Quer dizer, eu assistia seminários nas salas onde tinham passado o Schrödinger, o Pauli, o Dirac, o Heisenberg. A Europa está cheia de história, né? E Copenhague foi, durante muito tempo, o centro da física quântica no mundo, né? O Niels Bohr era um dos papas da física quântica. Foi bom porque eu não tinha compromisso de fazer nenhum curso, então eu pude me dedicar inteiramente à minha pesquisa, a resolver as minhas equações e programá-las e resolvê-las no computador e escrever artigos. Foi lá onde eu encontrei a minha mulher e casei com ela, né? Estamos casados há 52 anos. Ela não é dinamarquesa, ela é australiana, mas ela também tinha chegado na Dinamarca como estudante. Nós nos encontramos logo depois de chegarmos numa festa de estudantes. E a história do nosso casamento é divertida porque eu estava chegando, eu tinha que voltar para Berkeley. E a minha esposa não tinha visto para ir para os Estados Unidos. Eu disse: olha, se a gente casar, é fácil tirar um visto. E você quer casar comigo? Ela disse: eu topo. Tudo bem. Ela foi no cartório da prefeitura da cidade, do subúrbio onde a gente morava, né? Perguntar como é que a gente podia casar. A moça que atendeu disse: para hoje não dá mais porque já estão todos os casamentos lotados. Eu disse: mas pode ser outro dia? Ah, sim, pode, né? Pode ser na quarta-feira de manhã. Eu trabalho até as 3 horas da tarde. Pode ser às 4 da tarde? Pode, não tem problema. Então, fomos, casamos em dinamarquês. Até hoje eu não sei o que o cara disse, mas eu respondi sim. E, enfim, 52 anos depois, ainda estamos juntos. Em Berkeley, também foi uma coisa completamente nova. Imagina, um moleque que morou até os 15 anos em Ijuí, um vilarejo de talvez um município com 3.000 pessoas, ou não sei quantas, né, que estudou no colegial e fez a universidade em Porto Alegre, né, também não exatamente uma metrópole cosmopolita, né, e, de repente, aterriza numa das 5 melhores universidades de física dos Estados Unidos. Uh, eu não tinha a menor ideia onde eu estava, o que me ajudou muito, né, porque eu tinha colegas que sabiam onde estavam e morriam de medo, porque se impressionavam com aquilo. Hoje eu olho e digo: meu Deus, eu era meio doido. Ajudou muito eu saber mecânica quântica, porque na primeira entrevista que eu tive com o meu orientador de curso, ele é o chefe de departamento, e eu, aquele pivete, levei para ele: eu quero fazer esses 4 cursos aqui no primeiro trimestre, era trimestral. Um era óptica, o outro era mecânica clássica, e eu quero fazer a mecânica quântica B e a mecânica quântica C simultaneamente. O cara olhou para mim e disse: olha, estudante, quando chega aqui, faz no máximo 2 cursos. Eu disse: eu sei mecânica quântica, eu faço os 4 cursos. Bom, você tem 30 dias para desistir. Ok. E realmente eu me saí muito bem. Eu tirei 3 a mais e 1 A, e os 2 a mais foram na mecânica quântica. Eu levei os resultados, mostrei para ele, ele não falou nada. Mas nunca mais ele comentou qualquer coisa sobre a minha escolha de cursos.
Então, às vezes, vale a pena você cair de paraquedas num lugar onde você não conhece ninguém, não conhece nada, e você depende apenas de você mesmo e da sua ignorância. E não saber que não dá para fazer. Você vai e faz. Austrália, Lausanne, eu fui para lá como professor assistente. Era uma oportunidade que surgiu de passar um tempo fora. Estava numa época que a Unicamp estava começando a decair, estava tendo sérios problemas políticos, o Maluf era governador. Então eu quero sair. Né? E passamos, minha esposa e eu, passamos 2 anos e meio ótimos na Suíça. O nosso primeiro filho nasceu na Suíça. Eu não tinha nada que fazer a não ser contemplar uma belíssima vista do lago e as montanhas, os Alpes do outro lado do lago. Foi um período extremamente produtivo. A Austrália foi mais por razões profissionais, de eu estava tentando vender a ideia da Austrália colaborar com o Brasil na construção do síncrotron australiano. Mas não cheguei a dar aulas na Austrália, foi mais uma questão de dar uma série de seminários sobre o síncrotron que a gente estava fazendo no Brasil, a gente tinha feito no Brasil. Foram experiências muito enriquecedoras do ponto de vista pessoal e profissional, né? Que você conhece outras culturas, aprende outras maneiras de ver o mundo. Eu recomendo fortemente. E hoje está muito mais fácil. Veja, quando eu fui para Berkeley, pessoal, não tinha internet. Eu nem sabia o que era Berkeley. Hoje você entra na internet e em 5 segundos você sabe tudo sobre qualquer outra universidade. Você entra no Google Earth, você vê tudo sobre o lugar onde você vai. Então, não saber ajudou muito. Eu tenho mais uma pergunta. Qual o obstáculo que você acha que foi o mais difícil de ser enfrentado para chegar até onde o senhor está agora? Fora de dúvida, foi a construção do síncrotron, por causa das dificuldades financeiras, das dificuldades organizacionais, nunca por causa de dificuldades técnicas ou científicas. Essas sempre a gente tirou de letra, mas lidar com a burocracia em Brasília foi dose. Felizmente, naquele lugar maluco, eu consegui estabelecer contatos com pessoas de boa vontade, pessoas honestas, sérias e que me ajudaram bastante. Mas, fora de dúvida, foi o período mais difícil da minha vida. Muito obrigada. De nada. Pronto, professor. Agora eu vou fazer uma pergunta que ela já é tradicional aqui da Escola de Talentos, a gente sempre faz para os nossos entrevistados, que é: se o senhor pudesse enviar uma carta para o seu eu do passado, que conselho você daria para si mesmo de 15 anos? Eu diria, Filãozinho, você vai duvidar muito de você mesmo durante a vida. Procure ignorar essas dúvidas e vá em frente. Faça bons amigos que lhe apoiem e a quem você apoie, e nunca julgue que você é muito melhor do que os outros.
Sobre isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Na faculdade em Porto Alegre, eu conheci um indivíduo, um professor excepcional, que se chamava Luiz Severo Mota. Na época que eu o conheci, ele já estava muito doente do coração. Ele morava num sítio fora da cidade, e dois amigos da universidade e eu costumávamos, quase todo sábado, ir bater um papo com o velho Mota, como a gente dizia. Não que ele fosse velho, ele estava muito doente, mas ele não tinha 50 anos ainda. E o Mota era um sábio. Eu aprendi demais com o Mota, filosofia, de música. Foi uma coisa maravilhosa. E um dia, a gente estava na casa dele e veio a velha empregada e o Mota olhou para mim e me disse o seguinte: Silon, você pode pensar que você é muito inteligente, mas a Dona Maria tem uma coisa que você não tem e que se chama experiência de vida, que vale muito mais do que qualquer inteligência. Diabos, ele tinha razão. Experiência de vida. Eu, uma pessoa humilde, que trabalhou duro a vida inteira, teve uma vida sofrida, ela tem um valor muito maior como pessoa, né, do que um moleque que está fazendo universidade. E isso me ensinou muito. Okay? Uma das coisas que eu aprendi com isso, com o velho Mota, foi a respeitar as pessoas independentemente do trabalho que fazem. É verdade, é muito importante mesmo. E agora, para finalizar, a gente vai ter o João Marques, que ele vai fazer uma pergunta que ela é uma pergunta especial, porque ela é um enigma. E o senhor já vai Ui, entender meu o Deus do porquê. céu. O senhor já vai entender o Estou porquê. perdido. Estou perdido. Boa noite, professor Silon. Boa noite, João. Antes de fazer a pergunta, não tem como deixar de fazer um comentário aqui. Eu gostaria de agradecer a ilustre presença do senhor e a partilha desses saberes e dessas experiências de vida, que com certeza servem de inspiração e servirão de inspiração para essa e futuras gerações. Além de promover a democratização do acesso à ciência e educação, especialmente para dar visibilidade, valorizar pesquisadores e infraestruturas célebres como o senhor, como o LNLS, que são desconhecidas por boa parte da população que não está inserida nesse meio acadêmico e científico, mas que contribuem com certeza para o progresso da ciência e para o alavancamento do nosso país. E agora vou para a pergunta. Professor Silon, em sua grandiosa trajetória no vasto universo da ciência, o senhor ousou investir os mais sublimes sonhos utópicos e sincrônicos, mesmo afogado em décadas de silenciamento sistêmico e massivo, a fim de colher um sem número de frutos abundantes que enriqueceram a comunidade científica. Enquanto a maioria se entregava ao conformismo, resignando-se a se moldar aos padrões de sua época, o senhor decidiu unir-se a uma equipe de pesquisadores visionários, adentrando uma busca incansável por novas fontes de luz do saber que, como um elixir revitalizante, prometeriam iluminar as sendas, isto é, os caminhos do nosso país. Por tais feitos, sua figura foi amplamente enaltecida, e finalmente recebeste o reconhecimento da regência em que vivemos, sendo agraciado como primeiro diretor
do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS. Isto posto, diga-me, professor, em seu período de atuação em tal cargo de liderança, você teve a oportunidade de conhecer o ilustre pensador que concebeu o prosônimo do primeiro acelerador de partículas no hemisfério sul? Ademais, qual é a verdadeira essência que se encontra velada sob a sombra desse notável título? Em síntese, a quem cabe a autoria do nome do acelerador UVX e qual o seu significado? Ok. Quem bolou o nome do UVX, assim como o nome do Sirius, foi o Ricardo Rodrigues. O VX quer dizer o seguinte: U de ultra, V de violeta e X de raio-x. Era um anel que produzia luz ultravioleta em abundância e produzia suficiente raios-x para ser útil para todo um leque de experimentos em cristalografia. O Harry já deve ter mencionado para vocês que o Sirius produz abundantes raios-x, né, porque o Sirius é um anel. O VX era um anel de 1,14 GeVs. O Sirius é um anel de 3 GeVs. E quanto mais alta a energia dos elétrons, mais dura, como a gente diz, mais penetrante é a radiação que os elétrons produzem. Então, como a gente não tinha dinheiro para fazer um acelerador do porte de um Sirius, nós fizemos um acelerador que cabia no bolso, mas que treinou a equipe que, 2 décadas depois, teve condições de fazer aquilo que a gente sonhou e não conseguiu. E daí UVX, ultravioleta e raio-x. Certo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês pela paciência e por terem sido generosos comigo e não feito perguntas assim que eu podia responder. Olha, eu sei muito pouco sobre vocês individualmente, sei que vocês são estudantes topo de linha. Não sei a que áreas vocês pretendem se dedicar, mas lembrem-se, né, se for na área de física, química, biologia, tem sempre bolsas de verão para começar a conhecer os Sirius. E desejo a vocês um enorme sucesso nas suas carreiras. Sim, muito obrigada, professor. Nós acabamos por aqui as nossas perguntas e foi muito enriquecedora essa experiência de poder entrevistar o senhor e eu realmente agradeço bastante. Eu que professora. agradeço. Então, também queria fazer um agradecimento. O senhor é uma pessoa realmente muito sábia, muito inteligente. E poder ouvir, né, o senhor compartilhar com a gente é uma coisa muito honrada para a gente. Agradecemos bastante. Dar um tempinho aí do tempo do senhor para poder passar para a gente um pouquinho do que o senhor sabe. Antônio Germano Guedes foi bolsista. A Carolina gostou do fórum. Ok, pessoal. Um tchauzinho do Canadá, que é onde eu estou com os netos. Não esqueço, os netos são importantes. É verdade, muito bem. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, suponho que agora o noite. Luiz assume o controle da máquina. Exatamente.